Olá, tudo bem com vocês? Nessa postagem 2 eu tô até com dificuldade para gravar, por isso que eu demorei, porque eu coloquei aparelho nos dentes e minha língua está tudo machucada. Então até a minha dicção está um pouquinho ruim, mas vamos fazer. Mas quase que eu não faço, quase que eu desisto de gravar esses dias, porque realmente está muito ruim a minha dicção. Mas nessa semana, continuando com matemática 1, né, nós fizemos uma introdução aos conjuntos, e agora nessa postagem nós vamos trabalhar com conjuntos numéricos, ok? Então, nós trabalhamos conjuntos numéricos, e hoje, nessa postagem, nós vamos estudar os seguintes conjuntos numéricos: conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. Irracionais. Além disso, nós vamos dar uma olhada no que é mais importante, que são os intervalos reais, ok? Então, a gente começa falando do primeiro conjunto, que é o conjunto mais simples, que é o conjunto dos números naturais. Conjunto dos números naturais. E sempre que nós trabalharmos com esse conjunto, nós vamos indicá-lo com esse símbolo. É um N, só que aqui a gente põe duas barrinhas para diferenciar do N normal, ok? E qual é esse conjunto dos números naturais? O conjunto dos números naturais é o conjunto dos números que a gente usa para contar. Então, ele é bem simples. É o conjunto que começa no 0, depois o 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante. Até um certo número natural n e assim por diante. O que significa esses três pontinhos? Que esse conjunto é infinito, ok? Então, ele tem infinitos elementos. E nós podemos representar esse conjunto na reta numérica, né? A cada elemento do conjunto, nós temos uma marquinha. Então, aqui está o 0, aqui está o 1, o 2, observe que está aumentando para a direita, o 3, o 4, e assim por diante. É claro que nós não conseguimos representar todos, né? Então, a gente coloca apenas os primeiros. Um outro conjunto que a gente trabalha de vez em quando, isso serve para qualquer conjunto. Quando nós queremos excluir o zero de um conjunto, basta nós usarmos o mesmo símbolo que nós usamos para esse conjunto, só que com um asterisco no expoente. Então, sempre que nós colocamos o asterisco, significa que nós estamos excluindo o zero. Então, esse conjunto naturais asterisco é 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante, ok? N, assim por diante. Então, nesse conjunto nós excluímos o conjunto dos números, o zero. Eu vou colocar aqui do lado, não é tão importante, mas às vezes a gente precisa dos naturais pares. Quando a gente quer indicar os naturais pares, a gente põe um pezinho aqui embaixo, ó. Então, os naturais pares, 0, 2, 4, 6 e assim por diante. Da mesma forma, se nós precisarmos, nós temos os naturais ímpares. Os naturais ímpares, então, o 1, o 3, o 5, o 7, o 9 e assim por diante. Toda aula eu peço desculpa porque a letra aqui não tem como sair decente, tá? Observem que os números naturais pares também poderiam ser escritos assim, ó. Pares poderia ser escrito assim: conjunto do x
pertencente aos naturais, tais que x é igual a 2 vezes n, né? Todo número par, ele é múltiplo de 2. Então, ele é 2 vezes alguma coisa. E da mesma forma, os naturais ímpares poderia ser escrito assim, ó. X pertence aos naturais, tais que x, o que é um ímpar? Se o par é um múltiplo de 2, o ímpar é um múltiplo de 2, mais 1 ou menos 1, tanto faz. Então, nós podemos representar os pares e os ímpares assim, ok? De vez em quando aí, nós vamos usar alguns símbolos e eu vou explicando, tá? Agora, o conjunto dos naturais é bem simples, né? O próximo, conjunto dos números inteiros. Então, o conjunto dos inteiros. E o conjunto dos números inteiros, nós vamos representar pela letra Z. Também com um cortezinho aqui para ficar diferente do Z tradicional. E quem que é esse conjunto Z? Se no conjunto dos naturais a gente tinha os números que nós usamos para contar, no conjunto dos números inteiros, nós temos também os negativos. Então, além dos naturais, eu tenho os números negativos. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, e assim por diante, certo? Então, o conjunto dos números inteiros contém os naturais e contém os números negativos. Então, uma observação importante aqui é que os números naturais estão contidos no conjunto dos números inteiros. Ou seja, aqui nós temos os naturais, vou pôr alguns números aqui, o 0, o 1, o 2, né? Assim por diante. E esse conjunto está dentro do conjunto dos números inteiros. Então, aqui eu tenho o Z. E aí eu tenho os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, e assim por diante, ok? Então, onde está o conjunto dos números inteiros? Então, agora eu tenho 0, né? Os positivos, os naturais, nós já tínhamos desenhado. Eles estão à direita, em ordem crescente, né? E os inteiros, os negativos, estão à esquerda, em ordem decrescente. Sempre o número que está à esquerda é menor que o número que está à direita. Então, cuidado. 4 é menor que 5. Só que menos 4 é maior que menos 5. Sempre o número que está à direita, ele é maior. É a mesma coisa, se eu quisesse representar os números inteiros sem o zero, bastaria colocar o asterisco no símbolo, ok? Duas observações. Números opostos. O que são números opostos? A gente diz que dois números são opostos quando sua soma é zero. Então, por exemplo, 2 e menos 2 são opostos. Porque 2 e menos 2 são opostos. Então, não fala inverso, tá? Inverso é para multiplicação. Quando é adição, é oposto. Então, porque 2 mais menos 2 é igual a zero. Geometricamente, o que significa que dois números são opostos? Aqui está o zero, aqui está o 2, aqui está o menos 2. Geometricamente, significa que esta distância, que é 2 unidades, nesse caso,
é igual a essa distância. Distância é sempre positivo, né? Às vezes também a gente chama de número simétrico. Então, oposto de simétrico é a mesma coisa, tá? Beleza? E agora, o módulo de um número inteiro. Módulo de um número, inteiro. Beleza? Então, a gente vai indicar um módulo. Tem outro nome para módulo também. Módulo ou valor absoluto. Valor absoluto. Módulo ou valor absoluto, mesma coisa. A gente vai indicar um módulo de um número com uma barra englobando o número. Então, o que é um módulo de um número? Bem simples. Se o número for positivo, então o módulo dele é ele mesmo. E se o número for negativo, o módulo dele é o oposto dele. Cuidado, a gente não pode falar que módulo é um número sem um sinal. Porque quando a gente trabalha com letra, a gente nunca sabe o sinal do número, certo? Se eu pegar a letra aqui X, representa o número positivo ou negativo? Não sei. E menos X, também não sei se é positivo ou negativo, tá? Porque, por exemplo, se o X for positivo, menos X vai ser negativo. Mas se o X já for negativo, menos X vai ser positivo, tá? Mas voltando aqui, então. Qual é, por exemplo, o módulo do número 7? É ele mesmo. Qual é o módulo do número menos 5? O módulo do número menos 5 é o oposto dele, que é 5. Módulo do número 13, menos 13, é 13. Módulo do número 0. Módulo do número 0 é 0. Certo? E assim por diante. Então, o módulo a gente pode interpretar como a distância do número até a origem. Então, pega aqui de volta. Qual é o módulo de menos 2? O módulo de menos 2 é 2. O que significa? Que a distância dele até a origem é 2. Ok? Então, essa é a ideia de módulo. Ok? Vamos fazer agora alguns exemplos com conjuntos numéricos. Então, exemplo. Vou fazer em preto. Exemplo. Exemplo. Vamos pegar esses dois conjuntos aqui. A igual x pertencente aos inteiros, tal que menos 3 é menor que x, menor ou igual a 2. Só números inteiros. E vamos pegar esse conjunto aqui. B é o conjunto do x pertencente aos naturais, tais que x é menor ou igual a 4. Então, nosso objetivo, bem simples, é determinar. Determine. E tem A. A unido com B. E tem B. A intersecção com B. Então, para fazer isso, vamos reescrever esse conjunto. Quem que é esse conjunto aqui? Conjunto dos números inteiros, que são maiores que menos 3, então menos 3 não entra. Então, menos 2, menos 1, 0, 1. E o 2 entra? Entra porque aqui está menor ou igual. Então, esse número entra. Ok? E aqui? Opa, faltou fechar o colchete aqui. E aqui?
Quem que é esse conjunto? Todos os números menores ou iguais a 4. Não, todos os números naturais menores ou iguais a 4. Então, os negativos não entram. 0, 1, 2, 3 e 4. Dessa forma, qual que é a união? O que era união mesmo? União é juntar, não é isso? Então, isso é menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Nós podemos escrever isso assim, ó. Isso é o conjunto do x pertencente aos inteiros, tais que menos 2 é menor ou igual a x, menor ou igual a 4. Da mesma forma, qual que é a intersecção entre os dois conjuntos? A gente já aprendeu que a intersecção é o que é de comum entre os dois conjuntos. Então, quais são os elementos em comum? O 0, o 1 e o 2. Então, a gente pode escrever isso assim, né? Poderia ser x pertencente aos naturais ou x pertencente aos inteiros, tanto faz, porque vai dar na mesma. 0 menor ou igual a x, menor ou igual a 2. Ok? Então, aí estão os dois primeiros conjuntos que a gente trabalha, que são os naturais e os inteiros. Próxima postagem, a gente continua com os números racionais.